nação flamenguista, fala parceiros flamenguistas, parceiras flamenguistas e amigos do canal. Galera, voltei de novo, novamente aqui, né, pra gente estar interagindo mais sobre o Mengão. Como eu disse pra vocês, eu ia trazer o terceiro vídeo aí, né. Esses vídeos foram gravados há uma hora atrás, tudo ao vivo, com informações quentíssimas, né, na qual ali os repórteres ali do ESPN ali fizeram uma comparação, qual é o melhor ataque, né? O Pedro e o Gabigol, ou o Carelli e o Luciano, né? O Pedro e o Gabigol do Mengão, ou Carelli e o Luciano do São Paulo, né? E ali chegava o debate, né? A qual eles mesmos deram nota pro jogo, o que eles acham do jogo, o que eles esperam do jogo do Mengão, né? Na qual ali no final ali teve o Marcos Braz ali mitando geral ali pra cima de todo mundo, né? Falando que o Mengão só negocia em euros, em dólar ou em libras, né? Isso deixou o Facicani revoltado, o cara ficou possesso de raiva, né? Um antes de ali de carteirinha mesmo, né? Um santista ali que não ganha nada há tanto tempo e só sabe mesmo ter inveja do Mengão. O Facicani montou um dossiê enorme, porque o Braz falou sobre o Palmeiras querendo entrar no STJD aí contra o Flamengo aí, o Palmeiras que tá o mesmo chorão do Atlético Mineiro, né, morrendo de medo aí do Flamengo tomar esse título dele, se tomara que o Flamengo tome mesmo, né, tomara que o Palmeiras derrape umas 3 vezes aí, e Fluminense encoste, Flamengo encoste ali, Flamengo ultrapasse todos eles, né, galera. Então eu vou colocar aí essa reportagem pra gente estar interagindo aí, e você está vendo aí, foi uma das melhores que eu achei, né. O Braz ali falou no final, eles deram as notas deles ali, né, achando qual vai ser o placar do jogo. E essa antizada aí, morrendo de raiva do Flamengo, a verdade é essa. Vou sem mais delongas, galera, vou colocar o vídeo para vocês aí, né. Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí, aperte o sininho da notificação, dê um apoio aqui pro canal do Malvadão, galera. O Malvadão aqui tá fechado com a nação, né. Um abraço especial aí pra galera aí, fechada com o canal, né, do Flex, Impactantes, Parque Cidade, a galera toda aí, né, fechada com a nação. Então, estamos todos juntos, esperamos aí um resultado positivo hoje, né. Vamos ver se o Mengão aí vai trazer alegria pra gente, sem soberba. Vamos respeitar o tricolor paulista, mas sabendo das nossas condições também, né, que temos condições também de fazer um bom jogo lá dentro. E é isso aí, galera, um abraço especial aí pro meu brother Amaury, tricolor paulista aí, meu parceiro, né. Mas hoje o jogo é contra o tricolor, né, e aí é complicado, né, Maurizinho? Aí tem que torcer pro Mengão, você vai torcer pro seu tricolor, né? Mas estamos fechados aí na amizade, aí no companheirismo aí, meu garoto. Tamo junto. Um abraço aí pra toda a nação aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, galera. Dê o joinha, né? Aperte o sininho aí, né, da notificação. Se inscreve no canal, dá um apoio pro canal do Malvadão. Fechado com a nação, galera. Boa tarde a todos. Eu vou te dar um outro debate. Eu vou dizer que o São Paulo depende... Mas por que esse não serve? Não. Falei com outro passarinho aqui. Não, eu vou te dar um outro argumento bom em cima disso. O Flamengo depende menos de Pedro e Gabi do que o São Paulo de Calera e Luciano. Porque o Flamengo tem mais recursos. Sim. Eles são os bombons suíços desse bolo bonito que o Flamengo tem. O Calera e o Luciano, eles são mais o bolo desse São Paulo, entendeu? Eles formam muito mais. São Paulo depende muito mais de um dia positivo de ambos do que o Flamengo do Pedro e do Gabi. Porque se a gente pega a média recente, o Gabriel, ele tem menos gols proporcionais do que ele já fez em carreira. Não, é que ele assim, tem na passado verdade mais jogos em branco. você tá comparando assim, o bolo do São Paulo, hoje ele é um bolo de cenoura ali com a cobertura de chocolate. O bolo do Flamengo é aquele naked cake que a Lívia faz pros casamentos, a filha do Sormani faz umas coisas maravilhosas. Então assim, se a gente for fazer essa comparação do bolo, é um outro bolo. Sim, mas só que assim, Dani, só que olha só. Com fome, Zé? O Gabriel, ele tem passado mais jogos em branco, numa média, do que o que ele estava acostumado. Eu discordo. Em branco, marcando gols. Marcando gols. Aí sim, tudo bem. Sim. Mas ele tá fazendo uma outra função ali pro Pedro poder mas jogar. tem passado mais em branco. Mas o Flamengo tem decidido com o Pedro. Sim. Agora, quando o Caleri passa em branco ou o Luciano passa em branco, São Paulo não vence. É muito difícil o São Paulo vencer sem esses caras marcar. Então, o Flamengo tem, aparece o Arrascaeta. Aparece o Everton Ribeiro, meu. O Everton menos decisivo, mas é porque o Flamengo, ele tem várias opções, como você está falando. O São Paulo trabalha para esses caras finalizarem. Então, se você coloca essa dupla no Flamengo, talvez eles não rendessem mais? Acho que não. Por quê?
porque uma coisa, eu acho que a capacidade técnica dos jogadores do Flamengo ela é maior do que a do São Paulo. Eu acho que são melhores Ou seja, ele está tecnicamente. dizendo que Gabriel e Pedro são melhores do que Luciano e Caleri. Ah, mas isso é o que a gente Tecnicamente concordou. são A minha melhores. dúvida é qual é Eu essa acho que são melhores. distância. Eu acho que a distância em relação à qualidade técnica ela é diferente. Ela é bem, eu acho que ela é acima, distante, ela é só bem no acima. Que duplas dessas que eu citei aqui você colocaria, então, no meio? Vai, só pra gente fazer esse debate, assim. Tudo bem, tem times que não jogam assim, mas a gente tem o Rony e o Dudu, a gente tem o Arias e o Cano, a gente tem o Roger Guedes e o Yuri Alberto, a gente tem quem mais? O Hulk e o Keno. Eu acho que talvez você possa comparar com times que dependem de um centroavante, porque aí você vai entrar mais nesse viés. O Palmeiras praticamente não tem um centroavante. Ele está agora tentando ter um centroavante. O Corinthians, ele agora chegou o Yuri Alberto. Ele jogava com o centroavante no jogo, mas ele acabou não tendo. Então o Corinthians também não trouxe uma peça que pudesse se afirmar como centroavante. O Atlético esse ano sim. O Hulk está em baixa. Olha o que acontece com o Atlético. O Hulk em baixa, o Hulk menos produtor. Foi cobrado hoje de manhã no centro de treinamento, daqui a pouco a menos gente vai falar produtor disso. de conteúdo para esse time do Atlético Mineiro em campo é um cara que faz com que a equipe, infelizmente, não ande. Então, se a gente puxar Cano andando, Fluminense bem, o Atlético Paranaense, aí a gente vai entrar em Pablo, em nomes, ou Vitor Roque, o menino e tal. Mas assim, geralmente as equipes que têm tido bom sucesso na temporada, elas têm um atacante mais atuante. Esse é só o Palmeiras que joga diferente. Ele tem uma outra proposta de jogo, é um time que o meio campo, o meio ataque trabalha mais. Se você realmente fizer aí, como nós usamos essa expressão ontem, né? Seguir a ferro e fogo, né? Seguir a risca? Seguir a risca. Ao pé da letra. Ao pé da letra, ao pé da letra. Fizer uma comparação entre Pedro e Caleri, você vai ver que as características são totalmente diferentes. Sim. Os dois dentro da área são jogadores que para os defensores são pesadelo, né? Mas se você O Pedro tem observar, muito mais recursos, as além da características são finalização. diferentes. Né? O Caleri é um jogador que se tornou para o São Paulo imprescindível. Em todos os sentidos, porque o Caleri não só faz gol. Por exemplo, o Caleri, quando o time está com dificuldade, ele segura a bola, ele chama a falta, o cara está com dificuldade, joga a bola para ele. Não que o Pedro não possa fazer isso, o Pedro faz também, mas a característica do Pedro é de tentar jogar um pouco mais. Né? O Caleri já tem um pouco mais essa questão física, porque ele não tem essa capacidade técnica que tem o Pedro. Em compensação, ele tem a parte física mais forte do que a do Pedro. Então isso gera um fator que chama-se velocidade. O time se torna mais rápido, por exemplo, com o Pedro, porque o Pedro consegue se livrar dessa bola mais rápido. O Caleri já é um jogador mais lento. Então, às vezes, tem essa possibilidade. Nós estamos falando dentro da área. Concordo, dentro da área eu acho que os dois são fundamentais. Mas como a gente está falando num mecanismo para os times, por isso que eu falei, se você colocar o Caleri no Flamengo, talvez o Flamengo não tenha tanta velocidade para fazer essa ligação meio campo rápido, entendeu? Porque ele tem essa lentidão, entre aspas, em questão da parte técnica. Então são características que não é que dificultam, não que ele não poderia jogar no Flamengo. Encaixa melhor num outro tipo de time. Mas encaixaria melhor numa outra forma de jogar. Por exemplo, se você pegar o Caleri, por exemplo, as passagens dele na Europa exige velocidade. Por exemplo, Zé, só para pegar uma coisa, sem o Pedro, anteriormente, a gente estaria comparando o Caleri e o Gabriel. Sim. O Gabriel consegue fazer o que para acomodar o Pedro no time? Modificar, muda. O Caleri consegue fazer isso? Não. Então, assim, são características distintas. Acho que é uma questão muito específica. Mas o Luciano faz isso. O Luciano mais, mas eu tô falando a comparação para mostrar como é que é muito mais da engrenagem. E quando você pega para analisar a engrenagem de um lado e a engrenagem de outro, eu fico com o Pedro e Gabriel. Ah, mas a engrenagem de São Paulo pode servir o Caleri? Pode. Para a engrenagem de São Paulo funcionar e servir o Caleri, o morro tem que subir mais alto. Para a engrenagem do Flamengo funcionar e servir o Pedro e o Gabriel, é diferente. Você tem quem serve de trás, você tem quem serve pelo lado, você tem o Gabriel servindo o Pedro, tem uma série de possibilidades. Então, na hora que... Eu entendo quando você fala... E acho que é normal a gente comparar Luciano, Caleri, Pedro e Gabriel. Claro, dupla. Ainda que as dinâmicas sejam diferentes. E quando a gente entra para isso, eu vou ficar com Pedro e Gabriel. E não é que Caleri e Luciano não funcionem. Sim. Mas é que hoje, no recorte do Dorival para cá, e tem que ser colocado isso, porque várias vezes a gente tentou debater, falar, outros técnicos encaixaram. Paulo Souza tentou encaixar com Pedro e Gabriel e não foi o encaixe de agora. Então o recorte do Dorival para cá, que é o recorte que serve para agora, o recorte que entra em campo hoje, essa formação que está na ponta da língua, que o Sormani trouxe, sem o Vidal, com o João e o Thiago,
o Pedro e o Gabriel funcionam muito melhor do que qualquer dupla no Brasil. O Sormani tá guardando informação, é isso? Não é isso. Eu Ele fica conversei ali, com Ele não guarda ele, dinheiro, ele não solta guarda informação, 50% é e isso? guarda o resto pra ele. Não. O Rogério Ceni está fazendo exatamente como o Abel faz no Palmeiras. Nem os jogadores sabem quem vai jogar. Ah, é? O Palmeiras, o Abel faz muito isso. Porque com esse tipo de comportamento, ele deixa todo o grupo atento. Eu posso jogar. Quando você anuncia a escalação, o cara tá lá de fora, eu vou tomar um sorvete agora depois do almoço, entendeu? O cara que não vai jogar, opa, eu preciso estar preparado. Eu não posso vacilar, entendeu? Então, ninguém sabe quem vai jogar, se são 3 zagueiros, se são 2 zagueiros e quem é que vai entrar em campo. Então, essa formação é a mais provável. Mas se aparecer uma surpresa aí, não se surpreenda. Tá bom, então tá combinado. Dito isso, o que eu quero saber? Placar do jogo de hoje. Podem escolher quem começa. Quem tá mais confiante no que vai dar? Ah, Sormani. Sormani tem sempre uma confiança, tem informações, tem conhecimento. 2x0 Flamengo? 2x0 Flamengo. Facicani tá confiante Yes. também. Não, peraí, o Facicani tá confiante, o Facicani fala. E quando ele é empático assim... Vou ele segura. fazer o seguinte. Ah, eu falei que você tava confiante. Sim, eu tô confiante. Tô vendo. Ele até riu. Eu acho que o Flamengo vai à Quando ele decisão. ri, que ele tá Eu nervoso. acho que o Flamengo vai à decisão da Copa do Brasil. Não. Hoje. Fala Mas hoje. eu acho que hoje o São Paulo vence por 2x1. O Flamengo vai buscar no Maracanã. Revertendo o placar. É. 2x0 Flamengo, 2x1 São Paulo, Zé Elias Moedim Júnior. Eu tô com a Mária. Eu acho que vai ser um jogo, um empate 2x2. Pedro de Almeida. Eu? Sim. É o único Pedro que tem aqui. O quê? O quê? Empate também? Dizem que 1x1 é empate. Não sei se mudou. Só tem. Deu, levou. Não tem essa. Então tá bom, então vamos ver como é que vai O que você acha? Aquela tua amiga Tequila lá, o que ela falou? O que É a muito sua simpática ela. A sua prima, por exemplo, que gasta pra A minha prima? A Gabriela. A Gabriela, eu não conversei com ela hoje, dia do jogo do Flamengo, ela fica meio nervosa, ela não gosta de conversar com ninguém. Mas e tá você, bom, então? Tá bom, eu vou de, por tudo isso que a gente falou da superioridade, eu vou de 2x1 Flamengo. 2x1 Flamengo. Acho que o Flamengo leva uma vantagem pro Maracanã. Agora a gente tem entrevista exclusiva, daqui a pouco. Isso aqui me Resultado surpreendeu. modesto, né, Sormani? Isso aqui me surpreendeu, seu palpite. O Flamengo vence hoje. Eu acho que Você nunca 2x1. coloca o Flamengo E obviamente baseado numa análise fria, técnica, ponderada. lógico. Clubismo técnico. como diz Assim Rafael como a de Prats. vocês. Técnica, essa é nova. O Rafael Rafael Prats gosta muito dessa expressão. Achei o resultado tanto quanto Clubismo técnico, é clubismo, mas eu falo que é técnico. É porque ela já teve momentos Espera a em que gente ela... falar do teu time aqui que tu vai ver. O time não tem jogado, o América tá... Já teve momentos... Eu esperava o seguinte. Segue o mapa aí, segue aí, troca Já pau. feira, começou a feira aqui nesse lugar. Olha aqui, ó, daqui a Assim pouco tem que cara abre na a cara Tijuca, de América na Fluminense Tijuca, e sócio desde que eu Corinthians. nasci. Isabel ali. Campos Salles ali tá maluco, como não? Daqui a Carioca que não torce pouco... pra O que você vai chamar agora, Nenhum, Dani? todo carioca torce pro Em América. Vila Isabel Daqui ali. a pouco tem cara a cara de Fluminense Isabel, e Corinthians. Hashtag F90BR. É fácil montar esse time ou não é? Muito seu aí entre Fluminense e Corinthians, mas antes tem uma entrevista exclusiva agora que você vai mexer nisso aqui? do Marco. Daqui a pouco. Ah, se eu sou Antes você, eu não tem saio, uma vai dar entrevista- cagada. Não pode não? Obrigado, não. Entrevista exclusiva do Marcos Braz ao Vladimir Bianchini. Não, já está começando a ficar até chato essas situações em relação a extracampo, as denúncias que querem interferir de situações que tem decisão do juiz em que o VAR viu e voltou. Enfim, eu acho que o futebol brasileiro tem que começar a ter um pouquinho mais de vergonha na cara. Eu acho que todos nós, né? Eu acho que dirigente, os jornalistas, inclusive todos que estão inseridos, para a gente chegar e começar a ter um pouco uma postura diferente em relação a esses processos e protocolos que todos nós temos que cumprir. Fizemos uma opção em que a gente, Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo. E se não me engano,
isso aí não tem lugar nenhum na Europa, a não ser que seja uma situação de problema climático. Então, assim, mas como é autorizado, como está dentro das regras do campeonato, eu acho também que não tem que ficar em chororô. Mas os times que jogam ali, e que aconteceu, em que o Flamengo teve um jogo na quarta e do domingo, não teria a menor condição, na nossa análise, na análise da comissão técnica, na análise das pessoas que analisam a ciência, de não poder jogar os 2 jogos com os times titulares. Vou confirmar para você, de fato, o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe. Se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora. Então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. 30 milhões de reais, na nossa análise, não é o que o jogador hoje representa para gente. Real ele não tá querendo não, hein? Só pra esclarecer, a proposta é pelo Lázaro, que ele recebeu, e o Flamengo não achou que valia negociar agora. Vamos ter que começar por isso, né? Eu ia falar do acordo ali entre diretoria e Dorival, mostrando que tá respaldado na decisão de colocar o time reserva no jogo anterior, mas essa do Lázaro aí... Não, eu só queria perguntar pro Braz, se eu tivesse a oportunidade, se ele gostaria que o Flamengo disputasse a Champions League e a Premier League. Se o Flamengo já excedeu o Brasil. Aqui. Olha, se perguntar, ele responde. Não, sim, mas eu sei, porque ele é um cara sincero. E ele não tem medo de pergunta, ele responde todas. Nem sempre. Às vezes sim, às vezes ele não responde. O Braz, parece pra responder. O Flamengo, o Campeonato Brasileiro não comporta mais o Flamengo? É uma pergunta. A Premier League comportaria... Pago caro por uma mesa de bar, Sormani e Marcos. Outra pergunta. Eu pago essa Libertadores conta. É pouco também pro Flamengo hoje? O ideal seria a Champions League? Porque o cara que fala assim, ó, só negocio em libra esterlina, euro, dólar... Tirando a parte do deboche, o Flamengo hoje tem uma situação financeira, assim como tem o Palmeiras, se quiser fazer isso também, que não precisa negociar jogador no Brasil. Sim, mas eu tô comparando com clubes que podem chegar até aí, vai. Sim. O mais próximo é o Palmeiras. Mas, no fim das contas, como o Flamengo é um clube brasileiro, a jurisdição fiscal brasileira é em real, ele vai receber em real, independentemente se ele quiser ganhar em dólar. Acabou. Vixe. Mas aí a gente tá falando de valores, né? Cara, vê só. Ele pode cobrar quanto ele quiser. Na hora que descer na conta, vai descer em real. Na conversão, o Brasil é obrigado a descer em real. E ainda vai, se vier de fora, ainda vai deixar o turu na Receita Federal. Rapaz, o Facincani e o Sormani ficaram incomodados com a declaração não é incomodado com a declaração. É uma declaração que, assim, ela não tem pé nem cabeça. Ela tá querendo insinuar que o Flamengo incomoda vocês. Eu não vou comparar sim, isso. O que me incomoda não é isso. Às vezes o que me incomoda é que tem pessoas que passam vergonha alheia. Ele falou em vergonha na cara, mas a questão toda... Não, eu posso falar. Vocês repararam que ele ficou... Ele teve uma pegada meio Facincani, que ele fala meio querendo rir, ele segura o riso. Tipo Facincani, quando tenta segurar o riso... Ele tenta dar uma esboçada. Eu acho que ele tenta meio que dar uma provocada. Eu não acho que ele, sabe... Se foi só provocação... Não faz mal. Talvez ele tenha só dado a cutucada ali, perguntou, confirmou a informação. O Vlad estava ali, mais uma vez, o Vlad ali em cima do lance. Confirmou e depois ele tirou um sarro. Se foi isso, tudo bem. Se não resvalou tanto na arrogância, sabe? Eu acho que passa por isso. Sabe quando a gente dá aquela provocada? Aí você tenta ficar sério e você fica risada aqui? Esse pra mim é o problema. O mais preocupante pra mim é quando se reclama. O mais preocupante pra mim é quando se reclama de arbitragem e fica de novo apontando para o quintal do outro. Não, mas aí desculpa te interromper, mas você está falando em arrogância na outra questão, não na questão da venda. Não, na questão da venda ele falou que o Flamengo só vende em dólar. Ele pra gente já tá. Mas todo mundo hoje assim. Todos os clubes aqui no Brasil, quando negociam com os esteroides, vão negociar na moeda que o cara vai pagar. É isso, só que a conversão vai ser em real. Não adianta nada. E a taxa? Mas ele pode segurar o preço em euros. Exatamente. E é correto. Exatamente. É isso. Vai entrar mas o preço dele é em euros. Sim, mas tá ótimo, mas ele tá certo. Eu acho que eu gostaria que ele respondesse. Ô, Braz, entra em contato com a gente aí, velho. Você sempre fala com a gente, não tem problema nenhum. A preocupação vai Você acha que o Flamengo hoje excede ao nosso continente? Né? Pode ser que sim. Eu gostaria muito de ver o Flamengo. Eu adoraria ver o Flamengo disputando a Champions League e a Premier League. Adoraria.
Enfim. Mas o Facicani quer falar da questão da arbitragem também, né? Que ele começa Sim, porque ali... ele fala em vergonha na cara, mas às vezes quando olha a ficha passada, ele passou exatamente pela mesma situação e teve a mesma atitude que os outros que ele está cobrando vergonha na cara. Então, antes de vergonha na cara, eu acho que eu teria vergonha de mim mesmo quando eu vou a público cobrar isso. Porque, por exemplo, em 13 de outubro de 2019, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz,